Olá, está começando mais um programa Sintonia Fina e hoje nós vamos discutir a situação das mulheres imigrantes no Brasil. Para falar sobre esse tema, estamos aqui com a Silmara Helena e a nossa convidada especial de hoje, Mônica Ullo. A Mônica, que é uma imigrante boliviana que está aqui no Brasil há 13 anos e é membro da PAU, Presença da América Latina, que é uma organização da sociedade civil que existe aqui no Brasil desde 2004, com a finalidade de articular e fortalecer as comunidades imigrantes latino-americanas que vivem no Brasil. E para começar esse assunto, Mônica, eu queria saber de você qual a necessidade de ter uma entidade como essa. Aonde nós articulamos comunidades, empoderamos e fortalecemos as comunidades imigrantes. Essa é a nossa missão. Não temos uma estrutura física. Nós apoiamos, participamos mais em políticas públicas, participamos mais no município, articulando com outras redes para poder melhorar a situação do imigrante aqui em Brasil. E em relação à situação da mulher imigrante, especialmente a mulher imigrante aqui no Brasil, como é que você vê a situação da mulher? Bom, só para você dizer que em 1970, quando se falava de imigração, se falava de homem. Atualmente, a mesma situação continua. Quando se fala de imigração, se fala de homem. A mulher fica em segundo plano. A mulher fica invisibilizada, vulnerável, né? Quando a mulher chega aqui com a família, quem tira documento primeiro é homem. Depois as crianças, porque precisam ir para a escola. A mulher fica em casa. Faz uma tarefa mais árdua que o marido, porque tem que cozinhar, cuidar das crianças e também, às vezes, trabalhar. Ela fica sem documento. Ela não sabe os direitos dela. Se ela sofre violência doméstica, fica para ela, guardando dentro dela. Não tem com quem compartilhar isso e para quem compartilhar e esse é o problema, que tristemente a mulher ficamos em segundo plano. Na verdade, a mulher imigrante, ela sofre as mesmas violências que a mulher brasileira, vamos dizer assim, já que a gente está falando de imigração no Brasil, mas com agravante, porque ela não sabe a língua. Ela muitas vezes vem numa situação que ela não tem os documentos. Exatamente, isso que é né? a questão da documentação ilegal. Inclusive em 2015, não é, Mônica? Nessa pesquisa sobre o tema, houve o primeiro seminário sobre mulheres imigrantes e acesso a políticas públicas em São Paulo. A cartilha está aqui, olha, a cartilha, porque, né, com os eixos, né? Os eixos e as metas que foram definidas nesse grande seminário, que inclusive garante pré-natal, e aí você pode até complementar falando mais. Esse seminário foi muito interessante porque foi no governo municipal que acolheu muito a migração. Nessa época, o prefeito atual, que foi o senhor Fernando Haddad, chamou eleições do Conselho Participativo para que o brasileiro também possa participar dentro das prefeituras regionais, que se chamam agora, que antes era a sua prefeitura, para que possam ter voz e falar sobre as demandas da região. O prefeito colocou para que os imigrantes possam ser partícipes. Foi legal. Um avanço, um grande avanço. Porque nosso avanço aqui em Brasil, em São Paulo, é pelo menos nós poder ter direito a voto. Que é difícil, mas pelo menos sabemos que tem PLs, projetos de lei, que quem sabe a gente possa conquistar um dia e votar a eleger o prefeito. Aliás, tem uma lei, né, Mônica, que foi aprovada no município de São Paulo, que é a 16.478, que também é um marco dessa luta, né, das mulheres imigrantes, que tem a garantia, que tem como objetivo garantir direitos universais e da participação na elaboração de políticas públicas. Essa lei dá essa garantia. Dá essa garantia. Só retomando a parte do Conselho Participativo, foram mais ou menos como 10 mulheres eleitas, conselheiras participativas, eu entre elas, né? E ficamos na prefeitura onde eu morava. Eu moro em Ermelino Matarazzo. Fiquei 4 anos em 2 gestões seguidas, acompanhando tudo, as demandas dos brasileiros, educação, saúde, posto de saúde, hospital, todos os problemas do dia a dia, né? E foi interessante, porque depois passei como coordenadora do conselho, quando mudou de gestão, mas aprendi muito nessa parte, nessa luta pelos direitos iguais de todos nós, pessoas humanas. Uma outra questão que a gente viu aqui, enfim, nas pesquisas, segundo a Organização Internacional do Trabalho, entre 85% e 90% da mão de obra análoga à escravidão no setor têxtil, ou seja, mundo da moda,
se refere à mão de obra imigrante no Brasil. Aliás, é um assunto que a gente deve voltar a falar da questão da moda, né, de como as pessoas têm que ter uma consciência maior. Mas, enfim, é um dado relevante e que 85% a 90% se refere a mulheres envolvidas nessa questão da mão de obra escrava. Bom, quando eu cheguei, se escutava muito sobre o trabalho escravo. Estamos falando assim, 14 anos. Eram muitas denúncias. Você só vendo a televisão, você ficava aterrorizado, falando, meu Deus, que é isso, né? De aí para frente, mudaram muitas coisas. Atualmente tem trabalho escravo, sim. Mas agora os imigrantes estão conscientes de que o caminho não é escravizar a um patrício. A gente está conseguindo conscientizar aos bolivianos que a forma de trabalhar, aqui tem leis que têm que ser respeitadas. Por exemplo, trabalhar 8 horas e não trabalhar 12 a 14 horas. Mas como você faz entender isso a uma comunidade que chegou? Como você vai entender a cultura dessa comunidade que está chegando aqui? Se lá no seu país talvez trabalhava 16 horas ou 14 horas, ou para eles era um descanso cada 6 horas e ele não achava que era trabalho escravo. Né? Nós começamos um trabalho com a Aliança Empreendedora, fazendo um curso para poder conscientizar ao dono de oficina, para que ele possa entrar na formalização, para que ele possa ter um MEI, seja um microempreendedor, al igual que o brasileiro, que ele possa ter os mesmos direitos do INSS, porque ele pode, né? E foi difícil, só você falar para eles os direitos e, se você sendo formalizado, você tem mais ganâncias. Você não vai entrar nessa cadeia de trabalho escravo, onde a pessoa vai te oferecer R$1 ou 50 centavos por peça. Você vai poder mostrar que você está nessa cadeia textil, mostrando um trabalho e cobrar o justo. Qual que é a visão que se tem do imigrante? É sempre que é uma ameaça. E o imigrante, quando chega, se ele não trabalha, ele é visto como algo ruim, já é uma ameaça, ele é visto como uma ameaça, e se ele não trabalha, se ele não se adequa, se ele não assimila a cultura daquele país, ele ainda é mais discriminado. Só para esclarecer, estatisticamente o Brasil tem 200 milhões de habitantes. O porcentagem da migração aqui no Brasil é só 3% da população total. Sendo que Canadá e Estados Unidos, a população total dos imigrantes representa 26 a 28%. Ou seja, nós não estamos chegando... Aqui não é uma situação... 3%, não é um perigo. Somos quantos? Segundo a Polícia Federal, 700 mil habitantes espalhados em São Paulo. Mas você já percebeu, foi no Brás, você foi no Bom Retiro, você vê japonês, coreano, boliviano, paraguaio, peruano. Gente, eles estão invadindo o Brasil, mas não. É porque eles estão concentrados. Mas é um discurso preconceituoso. Exatamente. Preconceituoso, até porque São Paulo recebe 43% dos imigrantes. Por isso que há realmente uma concentração maior aqui, porque os dados apontam isso. As mulheres fazem um papel muito importante nessa cadeia, porque você nunca viu homem costurando brasileiro? Você já viu? É mais difícil, muito mais difícil. É raro, uma raridade. Eu nunca vi. A maioria são mulheres, né? Mas na comunidade que eu represento, homens estão trabalhando na área da costura. A mão de obra boliviana é reconhecida mundialmente como a melhor na área da costura. Na Europa somos reconhecidas também. Somos uma cultura humilde, somos pessoas que temos uma tradição muito rica, somos uma cultura variedade, diversa, traemos tradição, danças típicas, que eu convido também a vocês ir nas feiras que nós temos, a Cantuta e a Coimbra, na Memorial da América Latina, sempre tem uma festa, aí você vê a concentração cheia dos bolivianos, né? Sim. E só voltando nessa parte da discriminação, xenofobia, tem muitos preconceito com as mulheres mesmo, indígenas que chegam, estão se habituando ainda com as vestimentas tradicionais. E sempre tem brasileiras que falam que são vestidas, que o cabelo delas fica até longe. Ah, não, elas não sabem se cuidar, né? Porque sempre é uma outra cultura, na verdade. Há uma pressão para adotar a cultura daquele país, né? Exatamente. Há uma pressão, né? E não um respeito pela cultura de quem chega. Na escola de Bom Retiro e do Brás, que é a concentração maior de imigrantes, eu vi uma estatística que estão matriculados 3.000 crianças nas escolas. São 3.000 bolivianos, 400, vamos dizer, paraguaios, peruanos, e também temos sírios, que são 200 crianças, tá?
Então, eles estão fazendo um trabalho, primeiro levando a criança que chegou, uma criança de 8, 10 anos, contar o que se faz no país deles. E a criança começa a contar. No meu país temos isto e isto. E as crianças olham, que interessante contar a história e a cultura do país. E o brasileiro, a criança brasileira também conta sobre a cultura. Então, e aí todo mundo vai reconhecendo que é importante saber a cultura do alguns passos estão sendo dados para melhorar essa situação. E também é muito difícil você sair do seu país, não é verdade? É assim, eu imagino que seja um rompimento muito forte, muito difícil, até porque também no caso das mulheres, né, que é a nossa pauta de hoje, os dados apontam que elas, não sei se são os casos específicos das bolivianas, mas os dados de mulheres imigrantes apontam que elas saem fugindo também de situações de violência, de pobreza, esse deslocamento de mulheres por países no mundo tem uma questão afetiva, né, de melhorar a vida do seu filho, de melhorar a vida da sua família. E eu imagino que não é fácil você fazer essa opção, até porque também os dados apontam que as mulheres são muito mais vulneráveis a situações de tráfico, de exploração. Tem casos, histórias de mulheres que, por exemplo, entraram pelo Acre, né, e que foram obrigadas a determinadas situações para poder serem trazidas para a legalidade, né? Então, Mônica, eu acho que é um processo de rompimento também doloroso, né? Para uma mulher sair do seu espaço e, sendo mulher, fazer esse enfrentamento de uma realidade que ela desconhece, né? Eu sei que outras organizações fazem rodas de conversa com mulheres, rompendo o silêncio. Nós, a ONG, estamos fazendo um curso de empreendedorismo conscientizando para que elas possam entrar no mercado textil formais, né? Mas também temos essa conversa. E você conversando com 20 mulheres, você percebe que elas chegaram numa situação tão vulnerável, que foram estupradas, violentadas, que escaparam do marido que era agressivo, que mataram o filho. Lá em África tem tradições tão machistas, que essas pessoas precisam de uma ajuda psicológica. Sim, exato. É porque elas já estão numa situação vulnerável, né? Quer dizer, como lutar pelos direitos diante de uma situação vulnerável dentro de casa. E esse assunto de imigração, a gente não discute esse outro lado, né? Exatamente. Às vezes os discursos são tão carregados de preconceito que a gente não olha o que o outro, né, como que o outro sai do seu país, como se fosse, eu quero sair do meu país. Não é assim uma decisão fácil, né? Exatamente. Mônica, olha, tem muita coisa para falar desse assunto. Que acabou. Acabou. Agradeço muito sua participação aqui. E a gente vai ficando por aqui, Sintonia Fina, se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe a gente pelo Facebook, curta a nossa página e a gente aguarda vocês. Até a próxima. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do 3º andar, quebrei a cara e me livrei do resto.